Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Família de Caná. Seja bem-vindo ao programa Família de Caná. Isso. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, ouvintes da Gospel Mira. Olá, família. Abençoada tarde a todos vocês que nos escutam. Você está na rádio 105.7, Gospel Mira. Iniciamos essa tarde pedindo a nossa mãezinha que encha o nosso coração de muitas bênçãos, muita paz, muita serenidade, muito amor também. Estamos de volta, finalmente, graças a Deus. Eu sou o Samuel Rodrigues e hoje, juntamente com Vicente de Paula, estamos recebendo o nosso convidado e membro da Família de Caná, o Cláudio Martins. Isso mesmo, você lembra dele? Psicólogo clínico, especialista em dependência química. Agora são 12h16 desta terça-feira, 30 de outubro, e está no ar o nosso programa Família de Caná. Boa tarde, meu amigo Vicente. Muito boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. Um abraço cheio de saudades aos nossos ouvintes. Ficamos aí fora do ar um tempo, né, devido à política. Mas estamos aqui de novo cheio de alegria no coração, cheio de esperança para que esse nosso país melhore, né? Finalmente estamos no ar. Bem-vindo, então, todos. Bem-vindo, Cláudio, mais uma vez conosco. Obrigado pela presença. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui de novo, né, com vocês aqui, com os nossos ouvintes. E vamos voltar, né, tentar reconstruir o nosso país, né? E nada melhor do que um programa como esse, um programa educativo que atinge milhares de pessoas. Isso, nós convidamos você, nosso querido ouvinte, a participar conosco. Lembra lá do nosso zap, né? Do nosso contato, 984546008. Participe conosco, manda o seu comentário, manda aí a sua opinião, né? Participe conosco do nosso programa, faça uma interação conosco, ok? Muito bem, Cláudio. Hoje o tema será saindo da codependência. Então nós vamos falar para os nossos ouvintes aí. Nós já falamos de codependência, né? E hoje você vai trazer algumas dicas aí de como sair, né? Isso. Deixar de ser codependente, que é uma parte fundamental do processo. Isso. É contigo, Cláudio. Bom, antes de mais nada, né, para a gente entender o que é codependência, tem uma maneira muito simples que eu gosto de esclarecer. O codependente é aquele que é viciado no dependente. E o dependente fica 24 horas atrás da droga. O codependente fica 24 horas atrás Do dependente. do dependente. Então ele parou de viver a vida dele e passou a viver a vida do seu dependente. Então ele está trabalhando, ele está ligando para o dependente, ele quer saber se o dependente está usando droga, se não está, onde é que está, com quem que está. Sai, ou seja, ele vai ficando totalmente descompensado. É por isso que a gente fala que a dependência química é uma doença e uma doença contagiosa, porque atinge todas as pessoas que estão próximas do dependente químico. Então não adianta nada, ou adianta muito pouco, a família ficar focada só no tratamento do dependente de drogas. A família tem que aprender que ela também precisa se tratar. Então no programa de hoje eu vou estar dando algumas dicas que eu acho muito importante para a família sair desse lugar da codependência. E a primeira dica começa bem cedo. Sabe? São nas horas matinais. As horas matinais são as horas mais importantes que existem na nossa vida. Já dizia os ditados antigos, os orientais falam isso, que o sol não deveria encontrar ninguém de bem na cama. Então a pessoa que acorda 10 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, certo? Ela já começa o dia carregando e perdendo as horas mais importantes da vida dela, que são as horas matinais. Então a primeira coisa que a família tem que começar a fazer, o codependente tem que começar a fazer, é acordar cedo. Eu me lembro uma certa vez que eu fui num cliente meu que estava escrito no quadro de aviso da empresa dele. Dicas para você ficar rico. Acorde cedo
tome banho, tome um banho, tome um bom café e vai trabalhar. Essa era a dica para ficar rico. Não é melhor do que tentar ficar rico com a Mega Sena, né? Você passa a vida inteira jogando e não consegue ganhar. Então as horas matinais, você tem que começar já a estabelecer esse critério. A princípio você tem que colocar o relógio para despertar. Eu acho que desde criança, né? Desde eu acho criança. que a gente deve acostumar sempre as nossas crianças a acordar cedo. Isso. Acordar cedo e iniciar o dia, Exato. né? É. Com o sol. Exato. Então a gente tem que acordar junto com o sol, né? Fazer as nossas orações, não importa qual religião que você seja, você que está nos ouvindo, faz as suas orações, faça uma leitura, né? Uma leitura da Bíblia, uma leitura que vai te construir espiritualmente, te fortalecer. E logo em seguida, é importante você fazer algum tipo de atividade física. Eu me lembro uma certa vez que o Padre Oswaldo falou que todo dia de manhã ele levanta, o Padre Oswaldo faz isso, ele levanta muito cedo e ele vai fazer o seu alongamento todos os dias de manhã. Então, quando você começa assim, sem você perceber, você começa a aprender a cuidar de você. Você para de ficar olhando só o dependente e você começa a cuidar de você. Se você tiver condições, e você tem, hoje, para fazer uma atividade física, é muito simples. Né? É muito simples você fazer uma atividade física. Um par de tênis e um calção, você pode fazer uma caminhada na avenida próxima da sua casa. Então não tem motivo. E quando você começa a fazer isso, você começa a tomar gosto por você mesmo. Você começa a aprender a cuidar de você. Porque o codependente parou de cuidar dele. Então, essas horas matinais, você que está me ouvindo aí agora, que está sofrendo com a dependência química, utilize ela para o seu crescimento pessoal, físico e espiritual. A questão também de você levantar e arrumar a sua cama, arrumar seu quarto arrumar também, sua cama. é psicológico. Eu até vi um comentário sobre isso, por isso que eu estou falando. É como que você estivesse organizando os seus pensamentos para o dia. Isso. Né? Organizando as suas ideias, organizando o seu projeto de dia. Isso. Né? Eu me lembro uma certa vez que eu assisti uma palestra que o cara falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, quer saber o que está na sua mente? Abre suas gavetas. Meu Deus, toda vez que eu abro uma gaveta, eu falo, nossa Senhora! E são detalhes pequenos, né, que fazem uma diferença enorme. A segunda dica que eu dou para você que está me ouvindo é a importância de você assumir a responsabilidade sobre a sua felicidade. O que o codependente, isso é um discurso bastante recorrente na nossa cultura, que é aquele que diz o seguinte, aliás, os pais fazem isso com muita frequência, principalmente as mães. Se meu filho estiver bem, eu estou bem. Se meu filho estiver mal, eu estou mal. Ou seja, você entregou a sua felicidade na mão do seu filho. Uma pessoa, muitas vezes, imatura. Então, se é um dependente químico, então, está com a mente totalmente confusa, dominada. Você não pode ficar na mão dele. Então, quem tem que ter a responsabilidade sobre a sua vida é você, não é seu filho. Então, você tem que lutar para ser feliz. Isso vale também para casal, né? Porque tem Certo, muito casal casal, a gente também. vê isso lá nos nossos encontros de casal. Muitas pessoas projetam no cônjuge o motivo da minha felicidade. Exato. E não é, né? E é interessante, Vicente, que isso acontece até na hora do casamento. O padre, o pastor, muitas vezes ele fala assim, você está casando para fazer o outro feliz. Pelo menos sob o ponto de vista da psicologia, isso é impossível. Porque a felicidade é o trabalho que a gente faz lá na Fazenda, que é o FTI, Felicidade no Trabalho Interior, que é um livro muito bom, que é o livro do John Power, que é um jesuíta americano. Ele fala, felicidade é um trabalho interior. Você vai fazer a escolha. Eu até brinco, né, que é um exercício muito interessante para a gente fazer todo dia de manhã, e eu faço isso. Eu acordo de manhã, depois da minha higiene pessoal, no banheiro, fecho a porta do banheiro para não acordar a minha esposa, e olho para o espelho e falo para o espelho assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Né? Dizem que quem cala consente. Né? Então eu dou aquela risada. Porque você tem que aprender, principalmente nós que estamos vivendo num país tão tumultuado como nós estamos vivendo,
né, com tantos problemas, tanta violência, tanto problema de droga na família, nós temos que aprender a exercitar a capacidade de se automotivar. Então você tem que buscar essa felicidade dentro de você. Então essa é uma dica, não abra mão da sua felicidade. Então, aliás, quando seu filho está mal, é o momento que você precisa estar melhor para você ter condições de ajudar. Se você fica pior do que ele, como é que você vai ajudar? Então, isso é muito importante. A importância de ser feliz. Né? Então, coloca o sorriso nos lábios, né? E mesmo você está tendo dificuldades, começa a sorrir, começa a rir dos problemas, que você vai começar a perceber que você é muito mais forte do que os seus problemas. Às vezes, às vezes a pessoa, por exemplo, quando a gente ama muito uma pessoa e a gente vê ela sofrendo, às vezes a gente tem vontade de ajudar e o sofrimento dela às vezes nos derruba, nos deixa para baixo. Né? Então é muito difícil, principalmente eu creio até para uma mãe, né, que a mãe às vezes já sente mais do que a gente, né, que é pai. É muito difícil para ela separar essas duas coisas, ou seja, a felicidade dela da felicidade dela vinculada à felicidade do filho. Mas é interessante que essa questão é muito comum de acontecer no meu consultório, mas isso é da nossa cultura latino-americana. Porque, por exemplo, se você pegar a cultura dos europeus, dos americanos, a mãe, quando o filho começa a chegar com uns 18 anos, a mãe começa a botar o filho para correr. Vai cuidar da sua vida, meu filho. Vai cuidar da sua vida, meu filho. Né? E a gente tem que separar as duas coisas. Né? Porque, na verdade, a gente é afetado pelo nosso filho, com os problemas do nosso filho, é porque nós emocionalmente estamos fragilizados. Então, nós estamos fracos. Então, eu já vi uma situação de uma mãe que perdeu 3 filhos, um de acidente de moto, foi o maior testemunho de fé que eu já vi na minha vida. O filho dela morreu traumatismo craniano, de acidente de moto. Passaram-se 3 meses, as 2 filhas gêmeas morreram de um acidente de carro. Nossa, mãe. E essa dona, eu fui no velório dessas 2 irmãs, eu era colega dela do grupo de jovens da igreja, e eu não conhecia a mãe delas. Quando eu vi uma senhora consolando todo mundo no velório, né, aí eu perguntei, uma colega nossa, mas quem que é essa dona que está consolando todo mundo? É a mãe das meninas. Ou seja, é possível, se a gente fazer algum trabalho, é possível a gente blindar um pouco os nossos sentimentos também, né? Ou pelo menos administrá-los. Você pode até sentir, é óbvio que a gente vai sentir na perda de um ente querido, mas eu demorei 50 anos para entender o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar mais a Deus do que você ama seus filhos, mais a Deus do que você ama o seu carro, a sua moto que está ali fora. Você tem que amar mais a Deus do que você ama a sua esposa, do que o seu pai e sua mãe. Por quê? Todas as outras coisas, a qualquer momento, nós podemos perder. Inclusive a nossa própria vida. Então nós temos que amar mais a Deus do que a nossa própria vida. E quando a gente caminha para isso, e que é uma outra dica que eu estou dando para sair da codependência, que é alimente sua fé. Então, vá atrás de você crescer, aumentar sua fé. Né? E a gente não ama quem a gente não conhece. Então, para a gente amar a Deus, sobre todas as coisas, nós temos que ir conhecer a Deus. Vivenciar essa presença dEle. Né? E aí, quando você começa a fazer isto, você começa a ter uma fé inabalável que o seu dependente de drogas não vai conseguir tirar seu chão. E aí sim você vai ter condições de ajudar da maneira adequada. Então, alimente sua fé é uma outra... E fé é uma coisa assim que você tem que... Eu não sei, pelo menos foi a minha experiência pessoal minha. Sabe? É muito importante a gente ir na igreja, ir na religião que você escolheu. Né? Você está buscando a Deus. Mas hoje eu entendo uma outra passagem de Jesus, né? Quando Jesus fala assim, se você quer se aproximar de Deus, se recolha no seu quarto. E ali não tem nenhum intermediário ali. Né? É você e esse poder superior, esse Deus, né? Essa grande inteligência que construiu todo esse universo. E ali você começa a ter um contato íntimo com esse poder superior.
E aí você começa a ser revestido de uma fortaleza que o mundo material não conhece. Então é muito importante a gente ir na igreja. Eu tenho até um texto do meu livro, que são as 3 faces do cristianismo, que daria um dia para a gente falar o tempo inteiro sobre isso. Mas eu gostaria de focar agora muito na questão da codependência. Como sair da codependência. Uma outra dica, que é muito importante, eu falo que você tem que virar o holofote. O que é virar o holofote? Virar o holofote é que o tempo inteiro nós estamos com os holofotes voltados para o que o dependente está fazendo. A família só enxerga o dependente de drogas. E ela não se enxerga. Eu me lembro uma certa vez que eu atendi uma senhora, o filho dela estava morrendo na droga, e eu fiz um trabalho com ela nesse sentido. Eu perguntei para ela assim, o que você mais gostava de fazer? Ela falou assim, eu gostava de trabalhar, deixei de trabalhar para tomar conta do meu filho. Aí eu perguntei para ela assim, mas tá dando certo? Só ficar 24 horas tomando conta do seu filho? Ela falou, não, ele está cada vez pior. Aí eu virei para ela e falei assim, semana que vem a senhora não precisa de vir aqui no meu consultório. O tratamento da senhora, ela era sacoleira, o tratamento da senhora é a senhora voltar a trabalhar, pegar o ônibus, o especial com suas amigas, ir lá para Petrópolis, ir lá para Divinópolis, ir lá para onde você quiser, para desfocar. E assim ela fez. Uma semana, 15 dias depois que eu fui atender essa senhora, parecia que era outra pessoa. O olhinho dela estava brilhando, né, que ela falou que eles fizeram até uma festa lá em Petrópolis para receber ela de volta depois de tantos anos que ela tinha parado, porque ela tinha que ficar cuidando do menininho dela de 30 anos. Né? E aí ela falou que foi maravilhosa a viagem e que só aconteceu uma coisa muito triste. Ela falou, mas o que aconteceu que você está tão alegre? É porque quando eu voltei, eu descobri como eu estava prejudicando meu filho. Como assim? Tem uma semana que meu filho não usa droga, não bebe, não fuma, foi para a igreja com o primo dele, a casa estava toda arrumada. Né? Por quê? Porque simplesmente, quando ele viu que a mãe parou de paparicar ele e que ela começou a cuidar da vida dela, ele resolveu cuidar da vida dele. E aí depois, uns 6 meses depois, ela marcou de novo comigo. Normalmente quando acontece isso, com o paciente está voltando, normalmente é porque teve a recaída, né? Aí ela chegou e aí ela falou comigo assim, Dr. Cláudio, vim te falar que meu filho tem 6 meses que está sóbrio, né? Eu continuo trabalhando, ele está continuando a vida dele, ele começou a trabalhar com um pet shopping, e se eu precisar do senhor de novo, eu te procuro. Ou seja, ela desfocou. Então você que está me ouvindo, né? Tirou a carga. Tirou a carga das costas dela. Porque o dependente de drogas, ele só vai tomar a decisão de se tratar quando os barrancos que ele está encostado começarem a ser detonados. Aí sim ele vai bater nas portas do CANAR, vai bater nas portas do AA. Né? Então nós temos que desfocar, parar de ficar focando só nele. Então o dependente químico, quando ele começa a ver que a mãe dele está rindo, quando a mãe dele está cuidando da saúde dela, que a mãe dele parou de ficar paparicando ele, que tem coisas mais importantes do que ficar paparicando marmanjo, o dependente de droga vai começar a sofrer as consequências, e aí ele vai aprender com as consequências e vai sair da droga. Vai buscar tratamento. Aprende na dor ou no amor, né? É isso. Quando tiver no amor, o negócio... Bom, então outra coisa que é muito importante para você sair da codependência, você tem que se dedicar de corpo e alma ao seu tratamento. Então você não tem que ir nas reuniões, você não tem que ir no psicólogo, não é por causa do seu menino que está usando drogas, não é por causa do seu marido, você tem que ir porque você também está morrendo na codependência. Você não vive mais. Você está vivendo só em função do dependente.
né? E aí é muito importante você... Normalmente eu faço isso, né, nas minhas palestras. Eu pergunto no meu consultório também, pergunto, o que você deixou de fazer por causa do seu dependente? Aí cada uma vai relacionando um tanto de coisa. Então você tem que retomar a sua vida. Você tem que buscar ser feliz, apesar de um dependente de droga dentro de casa. Porque você choramingando, você não vai ajudar ninguém. Por exemplo, a família faz isso muito, sabe? A família faz isso assim. Um dia lá na fazenda, eu perguntei para os dependentes químicos o que é que mais abalava eles emocionalmente, que eles tinham recaídas. Cada um foi falando uma coisa diferente. Eu quando eu recebo dinheiro, eu quando eu estou desempregado, eu quando eu brigo com a minha mulher. Até que chegou nenhum que falou comigo assim, Cláudio, eu sou diferente. Comigo o que mais me empurra para droga é quando minha mãe chega com a cara de chorona, que ficou a noite inteira chorando, com a cara de tristeza, e fala a seguinte frase para mim. Ô meu filho, você não tem dó da sua mãe, não? Você está matando ela. Diz ele que isso é como se fosse uma faca atravessando o peito dele. E aí ele não sabia o que fazer com aquela dor, com aquela depressão que batia, né, com aquele sentimento de culpa terrível. A única coisa que ele conhecia que aliviava aquela dor era o quê? Droga. Dar meia volta e voltar para a droga. E aí ele afundava cada vez mais. O que eu achei mais interessante nisto foi o quê? Foi que quando esse rapaz falou isso, os outros que já tinham falado me pediu a palavra de novo e concordou com ele. Ô Cláudio, isso aí é muito pior do que eu estar com dinheiro no bolso, muito pior do que eu estar desempregado, muito pior do que eu brigar com a minha mulher. Quando a minha mãe fala isto, ela está me empurrando cada vez mais para a droga. E qual mãe que nunca falou isso, né? O Cortella tem uma palestra que ele... Você conhece o Cortella, né? Ele tem uma palestra que ele fala, em outras palavras, mais ou menos isso. Ele fala que o que faz um criminoso sentir, no fundo da alma, o peso da sua postura, é justamente quando ele olha o olhar da mãe. Isso. Então, se ele olhou o olhar da mãe e aquilo tocou o coração dele, ele consegue sair ou ele afunda mais. Exato. Ele consegue sair, porque se ele fala, não posso deixar minha mãe assim. Então a única coisa que ele tem realmente vergonha, medo, é do olhar da mãe. Uma outra dica que é muito importante é volte ao seu